Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Sara, sou estudante de psicologia e finalmente consegui vir gravar esse vídeo aqui, né, que tem muita gente que tava esperando. No primeiro semestre acabou praticamente, eu cheguei em casa e já fui gravar. Nesse segundo, admito que eu fiquei um pouquinho cansada, precisei chegar em casa com calma, relaxar, recuperar as energias pra aguentar o tranco que já tá sendo esse terceiro semestre, né? Mas vamos lá pro vídeo. O que eu quero trazer com isso aqui, pra quem não conhece o quadro, né, que eu espero que seja um quadro que eu consiga trazer todo semestre. O intuito é basicamente falar um pouquinho das disciplinas que eu tive, nesse caso no segundo semestre, para trazer uma noção geral pra galera que gosta de psicologia, que tem interesse em cursar, que tem curiosidade na área, para os meus calouros também terem uma noção, se prepararem. Mas lembrando que assim, eu vou trazer a ementa da disciplina, que contém praticamente os conteúdos que o professor tem que transmitir ao longo do semestre, e eu vou explicar o que é a disciplina em si. Mas, claro, tem um viés muito grande da minha experiência singular, de como é que foi cursar cada uma delas. Cada experiência é individual, pode ser que você pegue o mesmo professor, a mesma matéria e tenha uma experiência diferente que a minha, super normal. Mas o intuito é realmente trazer essa noção geral mesmo, do que é passado, do que é ensinado dentro da graduação de psicologia, no caso principalmente da UESB, né, que é onde eu estudo. Dessa vez eu fiz uma divisão um pouquinho diferente do que no primeiro vídeo, para ficar mais didático. Eu vou falar basicamente de 3 grandes categorias, que são as matérias obrigatórias, a licenciatura e as matérias optativas. Começando pelas obrigatórias, que são as matérias que a gente tem que cursar para formar. Se a gente ficar sem cursar, uma delas já não vai, sabe? Eu vou começar falando sobre estatística, que é uma matéria que me surpreendeu positivamente, apesar de eu não gostar de exata de jeito nenhum, e apesar da gente ter tido um grande problema com ela, porque a gente não ia ter no semestre passado. Aí teve um rolê que eu acho que abriu um concurso um mês e meio depois que começou o semestre, e entrou uma professora. Aí a gente conseguiu cursar, né? Uma parte da turma foi, outra já tinha outras demandas, enfim. Assim, por mais que a matéria tenha sido condensada e por mais que eu não goste de exatas, cara, foi muito tranquilo, porque a professora, ela tem muita didática, ela conseguiu se adequar à situação como um todo, e eu acho sim que ela conseguiu dar conta de todos os conceitos ali que ela precisava transmitir pra gente. Vou deixar a ementa aqui pra quem quiser ler, dar um pause, né? Eu não vou ler cada ementa porque senão o vídeo ia ficar gigante, mas é basicamente o que, né, que a gente estuda. Por que tem estatística de psicologia? Era uma coisa que eu me perguntava muito quando eu entrei. Era um grande medo meu, inclusive, né? Por não ser de exatas, principalmente. Mas assim, é importante. De fato, é importante a gente ter uma noção pra fazer pesquisa na área, pra fazer iniciação científica, até mesmo pra ler alguns artigos, a gente precisa entender ali a base da estatística. Então, por mais que eu não goste, não gostava, porque eu perdi um pouquinho desse ranço com estatística depois da disciplina. É necessário pra nossa área, então não tem pra onde fugir. Depois, a gente tem outra matéria também que é um tabu pra muita gente, que é a neuroanatomia. Nesse caso, eu já me considero uma pessoa de biológicas, então eu sou suspeita demais pra falar. Vou deixar a ementa aqui também. E assim, o intuito é a gente só ter uma noção mesmo do sistema nervoso central, periférico. Eu falo ter uma noção porque um semestre pra neuroanatomia ainda é muito pouco, por mais que a gente consiga aprofundar e muito nas estruturas. Então a gente via assim especificidades de cada uma, do tronco encefálico, da medula espinal, de cada parte. Foi muito completo. Professora novamente excelente, assim, acho que conseguiu tratar tudo que ela precisava com a gente. Então, quando eu falo que foi uma noção geral, é porque é muita coisa mesmo. E a gente tem que, né, estudar de novo e ir revisando esses termos todos pra fixar. Em seguida, dá pra falar um pouquinho sobre Psicologia Social 1, né, que é com um professor também que é muito querido. Ele acompanhou a gente no primeiro semestre todo, tá com a gente até hoje, acho que vai ficar pelos próximos semestres aí. E assim, nossa, eu nunca vi uma pessoa tão organizada quanto ele. O intuito da psicologia social é trazer uma relação entre o indivíduo e o meio social. É uma matéria que a gente se aprofunda bastante. A metodologia do professor é basicamente passar pra gente 12 textos ali e dividir esses textos para equipes. Então, cada equipe fica com um texto e a gente tem que apresentar um seminário para eles sobre o texto em questão. Além disso, a gente precisa fazer um trabalho escrito usando 5 desses textos e
relacionando cada um deles com alguma coisa cotidiana, um filme, um livro, enfim, com alguma situação concreta. E é muito massa fazer esse trabalho, a gente realmente entra ali nos textos, consegue se debruçar, estudar, né? Meio que forçado a isso também, então não tem para onde fugir, mas é muito legal ter essa noção, estudar os conceitos de como é que funciona essa relação ali de forma teórica mesmo e, claro, ver na prática, né, quase todos os dias, porque a gente tá sempre em contato com esse meio social. Em seguida, a gente tem Psicologia do Desenvolvimento, que é uma matéria que me surpreendeu também positivamente. A professora é muito engraçada. Tinha dia que eu tava mal indo pra aula, e eu ia pra uma aula dela, e ela começava a falar, a dar exemplo na disciplina e contar caso, e eu ficava, tipo assim, rachando no meio da aula. Não no sentido de atrapalhar a aula, mas eu ria mesmo, eu ficava, nossa, alegrava meu dia. Saudades das aulas com ela. E eu gostei muito, talvez pela professora, né, que pra mim era muito legal. Talvez pelo conteúdo em si, porque a gente passou por muitos teóricos, desde Vygotsky, Piaget. A gente estudou, assim, de forma razoavelmente profunda, né, porque eu sempre bato nessa tecla de que um semestre ainda é pouco pra ver sobre um tópico em específico, mas a gente tem, claro, a oportunidade de se aprofundar nele para quem tem interesse, então tem grupo de estudo, enfim, isso é outro papo. Mas a gente teve uma noção muito boa de como que funciona o mecanismo de pensamento das crianças de 0 a 12 anos. E através desses pensadores a gente conseguiu analisar cada estrutura, analisar cada fase desse desenvolvimento, então foi muito legal a disciplina. Ela é ligada com uma disciplina prática que a gente tem, que é a disciplina de estágio básico, nesse caso estágio básico 2, né, porque estamos no segundo semestre. Foi outra disciplina que foi encantadora, a gente teve que relacionar essa teoria que a gente foi aprendendo de Psicologia do Desenvolvimento com a prática. Tem até um vlogzinho que eu gravei que eu tava nesse estágio. A gente tá indo comer um pastel e observar crianças. Preocupante essa frase, né? Foi o dia que a gente veio parar. A gente teve que ir nas ruas, observar o comportamento das crianças. Teve um episódio também que a gente foi numa creche, que assim, foi a coisa mais linda, gente. Porque não tinha como, né? Nosso papel era estar ali e observar, mas vez ou outra a criança vinha interagir com a gente tinha que conversar, e era abraço e beijo. Então foi um estágio super gostoso, assim, de fazer. E a gente tinha um material teórico também no próprio estágio sobre como fazer essa observação, sobre o que observar, né? Quais aspectos. Então foi um negócio, assim, muito massa de fazer. Em seguida, eu queria falar um pouquinho sobre Processo Psicológico Zoom, que também foi uma matéria que me pegou demais. O professor é ótimo, né? Eu acho que não teve um professor ruim semestre passado, pra falar a verdade, porque eu gostei de quase todos. Quando a aula não me pegava muito, os textos eram muito bons, né? Porque são todos escolhidos a dedo pelo professor, então, enfim. Processos psicológicos é um conteúdo que a gente estuda processos psicológicos, uau! Mas os processos básicos que a gente passa, então, sei lá, sensação, percepção, tato, dor, a gente entende como que essa informação chega pra gente mais profundamente. E é muito interessante porque às vezes uma coisa simples que a gente faz, sei lá, escutar, é muito complexo, sabe? Como que a informação entra e como que passa ali pela cóclea e vai. E assim, quem me segue no Instagram, via eu postando vez ou outra alguns textos, né? A maioria era de processos psicológicos, que eu ficava, gente, como é que eu nunca pensei que era assim que acontecia? E é isso, assim, a matéria foi muito legal também. E a gente tem a tutoria, que é uma dinâmica de terapia em grupo, não é bem uma matéria, assim, no sentido de que a gente não tem que entregar nenhuma atividade. A gente tem que ter presença e a gente passa, é isso. Como que funciona? A turma se divide ali em 2 grupos, normalmente, pra não ficar muito grande, né, muita gente, e a gente tem um psicólogo, que é um professor nosso, geralmente, e ele vai conduzir ali algumas dinâmicas. Então, sei lá, uma atividade que a gente já fez foi uma retrospectiva de como que foi nosso percurso antes da graduação, até chegar na graduação, de por que a gente escolheu psicologia, e tem diversas outras dinâmicas ali do que a gente gosta, não gosta na graduação, de como é que tá sendo a nossa experiência com a faculdade, esse tipo de coisa. É muito interessante, assim. Eu admito que eu fico um pouquinho recuada, um pouquinho na minha, porque eu não sou muito de interação em grupo. Eu sou bem tímida, por incrível que pareça. Não sei se vocês conseguem perceber isso aqui, mas eu sou muito tímida. Então, chega na matéria de tutoria, assim, eu até faço as atividades, mas eu falo assim, se me der um segundo pra falar, eu já falo tudo que eu escrevi e é isso, passo pro próximo, porque eu não consigo muito interagir, assim, quando tá em grupo, sabe? Mas é um problema meu, porque tem muita gente que adora, que já saiu da tutoria chorando, que já conseguiu desabafar, colocar muita coisa pra fora. Então, é uma matéria necessária, eu reconheço, é bem legal, mas não funciona muito pra mim,
por questões pessoais mesmo. Agora, vamos falar um tiquinho sobre as optativas, né? Que a gente brinca até que são optatórias, porque a gente tem que fazer 5 até o fim do curso, se não fizer não forma, então a gente tem que obrigatoriamente fazer 5 optativas. Nesse semestre passado, eu peguei a única que eu consegui. Eu admito que eu não tinha tanto interesse assim, mas eu peguei porque eu falei, cara, já vou ficando livre dessas optativas logo. Se mais pra frente aparecer ainda alguma que eu tenho interesse ou algo do tipo, eu jogo, eu faço, mas já quero ficar livre. Aí eu fiz uma optativa que chama Tópicos Especiais em Psicologia da Educação, que teve uma dinâmica bem parecida assim com uma iniciação científica. Então a gente tinha que toda semana fazer uma pesquisa, fazer um trabalho em cima daquela pesquisa, entregar pro professor, apresentar na sala. Era isso, sabe? E assim, dentro da área de psicologia da educação, claro. Então a gente buscou ali como que tava a psicologia educacional na Bahia, né? Como que tava funcionando esse fluxo, quanto que era a média salarial, se os psicólogos educacionais estavam satisfeitos com o que eles estavam fazendo. Então teve entrevista, teve esse rolê todo. E assim, pra quem gosta da área realmente, pra quem foi de fato querendo fazer a matéria, imagino que deve ter sido muito interessante, porque foi bem organizadinho o processo de como foi feita a pesquisa, né? Então a gente foi bem instruído ali sobre o que fazer em cada passo. Eu só não curti tanto porque não é muito minha área de interesse, mas foi legal ter a experiência de fazer toda essa pesquisa, né? Junto com o grupo, junto com a sala ali. Pra fechar, falando um pouquinho sobre a licenciatura, que eu acho que quem viu meus vlogs nesse último semestre já sabe minha opinião, mas assim, eu fui pra licenciatura meio que com a mentalidade de, né? É bom fazer, ter o diploma, não sei o que, a faculdade oferece, por que não? Mas eu entrei na primeira disciplina e a professora me ganhou de um jeito, gente, que assim, não sei nem explicar. Eu acho que também é porque ela falou muito sobre filosofia, que é uma coisa que eu curto bastante. E aí, o que era a matéria, né? Tá emenda aqui, pra quem quiser, que tiver interesse também, tirar print. Mas a gente teve que estudar vários filósofos da educação, vários pedagogos, entender como que era a prática educacional. E é muito interessante ver como que a didática ela se diverge de um teórico para outro, como que existem técnicas e ferramentas para você de fato dar ali uma aula didática, sabe? E é muito legal, me encantou de um jeito que pelo menos até então minha opinião é bem positiva a respeito da licenciatura. Vamos vendo aí nas outras disciplinas, né? Mas indico para todo mundo que estiver no curso da UESB fazer, porque a disciplina é muito boa de fato. E é isso, acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas foram 9 disciplinas aí pra gente abordar, pra gente falar sobre, né? Foi bastante coisa. Espero que eu tenha conseguido trazer uma noção pra vocês de como que foi essa experiência com cada uma delas, de como que elas funcionam, sobre o que cada uma delas aborda. Muito obrigada por terem assistido até aqui, se inscrevam no canal, deixem like se estiverem curtindo o conteúdo e daqui a pouco eu tô de volta.